Bom dia a todos. Bom dia! Bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. E se não tiver, vão ficar. Vão ficar porque hoje vai ser um dia muito gostoso. Vai ser um bate-papo, como a gente sempre tem feito aqui. Um bate-papo que é leve e, ao mesmo tempo, nós queremos trazer para as pessoas algo, né? E aí, hoje, eu resolvi convidar. Na verdade, a gente alinhou essa conversa, uma grande amiga, eu posso dizer assim, né? Já. Mas também uma grande colega. A gente tem uma história, gente. E aí, o poder da influência tem tudo a ver, porque tudo começa de alguma forma. Eu quero agradecer a todos que estão entrando na nossa live, agora pela manhã. Já dizendo para vocês que eu já estou com um cafezinho aqui quentinho já. A gente toma um café, Daniele. Um cafezinho, um cafezinho bem quentinho. Já agradecer a todos que já estão conosco. Dizer, se você ainda não segue nem a Paula, nem segue a Daniele, eu acho que a Daniele já tem muita gente aí que segue a Daniele, né? Mas se você ainda não conhece aqui a Paula, eu vou me apresentar um pouquinho também, porque tem muita gente que são convidados da Daniele na nossa live. Mas eu já estou aí, acho que vai fazer 27 anos na área da educação, mas atualmente, na verdade, há 9 anos eu sou corretora de imóveis e também nessa caminhada aí acabei entrando para a linha, fazendo um estudo, transbordando na minha vida também do autoconhecimento, e aí entrei, né, como coach da Sociedade Latino-Americana de Coach no Brasil, que é a SLAC. Também, atualmente, hoje eu estou estudante, ainda continuo estudando, e eu estou estudando a neuromarketing aplicada à fidelização de cliente. Então, hoje, a minha área mesmo, assim, que eu estou muito forte, é a minha área de imóveis. Sou corretora, também agora sou sócia da M Construção e Serviços Imobiliários. Então, fazendo muita coisa, gente. Olha o tanto de coisa que a gente faz, né? Então, você que gosta aí do nosso conteúdo, que a gente tem feito todos os dias de manhã, eu convido você a me seguir. Coloca aí, tem um link na nossa bio. E aí você vai lá no YouTube, que é o nosso canal, que a gente vai estar bastante trabalhando ele agora. É a Corretoras de Excelência. É um canal que é específico para corretoras, onde a gente vai estar aí transbordando também conhecimento profissional, autoconhecimento. Então, vamos lá, você que ainda não me segue. E agora, eu quero falar um pouquinho da nossa convidada de hoje, né? Essa convidada, gente, ela tem uma história comigo, porque nós nos formamos, né, Dani? Estudamos o curso de pedagogia em 2002, não é isso, Dani? Tempo atrás. Exatamente. Recentemente, não tem nada muito longe. Viu? Então, em 2002, nós fizemos pedagogia juntas. E hoje nós estamos aqui, depois de tanto tempo, a gente já até fez algum movimento, né, de nos olhar, tanto a gente como outros convidados, né, outros amigos, outros colegas de faculdade, nós já fizemos um movimento de nos encontrar. E é muito gostoso, né? A gente encontrar as pessoas, rever a nossa história. Então, Daniele Boom, hoje, além de pedagoga, né, além de empreendedora, né, ela também é uma escritora, gente. E eu aí identifiquei recentemente esse outro lado maravilhoso dela, que é escrever, né? Que é ser, de fato, transbordar através da escrita. E por isso que a gente pensou no tema, não foi isso, Daniela? O poder da influência, a partir do que a gente faz. E então, eu deixo agora a Daniela para dar as boas-vindas a vocês que estão aí, já tomando esse café da manhã comigo. Seja bem-vinda, viu, Daniele? Fala aí, deu boa-vinda para esse povo que está tudo querendo te conhecer. Obrigada pelo convite. É uma honra já, porque tá, né? Você me falou que vai ter algumas edições, então tem uns projetos aí pela frente. Eu fico muito feliz em participar dele. Bom dia a todos que estão aqui, que estão chegando aí na live. Esse é o propósito que a gente cresce um pouco, né? Influência. Sejam bem-vindos, como a Paula falou. Nós temos uma história juntas, a gente tem uma carreira aí de pedagogia educadoras pela frente. A Paula sempre foi uma referência para a turma toda. Era uma pessoa sempre muito engajada nos estudos.
hoje, né? Tanto que até hoje é a essência, tá no DNA dela. Então é muito bom te encontrar, muito bom estar nessa live. Foi muito boa a nossa conversa ontem, né? A gente conversou, se preparou para conversar hoje. Então eu tô e muito feliz com. Tá falhando um pouco, eu não sei se é a minha internet. Eu vou até que. Você acha que a sua ou é a minha? A minha tá bem tranquila. Aqui. Eu acho que deve ser a minha. Então... Falhou. É, a tua tá falhando. Que a tecnologia tem dessas coisas. É, aqui tá falhando, Paulo. Não sei, vamos ver. Acho que deu uma melhorada agora, né? Agora sim. Agora sim, né? Então, gente, é isso que a Dani falou mesmo. A gente tem uma história, uma conexão aí desde 2002. E hoje a gente quer conversar, na verdade, gente, porque tudo tem um começo. A nossa vida, a nossa história, ela tem um começo. Ela sempre tem um ponto de partida. E aí minha pergunta para a Dani, porque aí dessa pergunta ela vai falar muita coisa, né? Então, a partir dessa pergunta, eu queria assim, Dani, o que foi que levou a Daniele a influenciar as pessoas pela poesia, pela essa escrita? Tá? Não tô ouvindo. Melhorou agora? Melhorou. Tá me escutando? Então, essa coisa da influência, eu vou colocar aqui pertinho, que eu estou apoiando ele aqui. Essa coisa da influência, né, na verdade, ela é uma coisa que é consequência, porque a escrita eu escrevo para me influenciar, né? É um processo de influência minha, a partir da interação comigo. E aí, aos poucos, eu fui começando a perceber que essa escrita influenciava outras pessoas, porque as pessoas tinham interpretações a partir do ponto de vista da existência delas, né? Então, elas liam o texto e elas se influenciavam com aquele texto e ressignificavam o texto, porque o texto ele é aberto, né? Que influencia cada pessoa de maneiras diferentes. E interessante falar de influência, porque quando eu penso na escrita, quando eu penso nesse processo de escrita, né, que eu tenho, nessa necessidade, na verdade, escrever para mim é vital. Eu penso da onde vem, quando tu falar para mim assim, não, quem foi que me influenciou, como eu fui influenciada, né? E aí são coisas simples, não é nada assim muito, ela leu muito, ela fez, não. Na verdade, eu vou te falar uma coisa que influenciou muito. Os livros de receita da minha avó. Ela tinha os cadernos de receita e ela escrevia as receitas e eu amava, né? Ela às vezes mudava de caderno porque ficava velhinho e ela fazia cópia das receitas num caderno novo. Eu achava aquele processo maravilhoso de renovação, né? De renovar uma escrita, de renovar uma receita. E depois a minha mãe, que também escrevia muitos cartões para os amigos. Então, assim, todos os presentes iam seguidos de cartões, de cartinhas. Então, tudo isso eu vivi na minha vida, né? Eu tive essas referências de pessoas que tinham uma relação com a escrita. A escrita tinha uma função para elas. E logo depois, na faculdade, eu tive um professor de português, maravilhoso, não está mais entre nós, mas ele fez um desafio de poesias e ele fez na turma, eu tinha uns 14, 15 anos, 14 anos, e aí ele fez um desafio. O desafio era escrever uma poesia, né? E para a turma toda. E ele fez questão de chamar eles. Bom, hoje eu vou ler a poesia de vocês. Vou chamar um por um. E eu fiquei ali na sala, e ele foi chamando todas as pessoas, e eu fui ficando por última. Né? E a sala esvaziando, e foi me dando uma angústia, um desespero. E o meu pensamento era assim, meu Deus, eu devo ter feito a pior coisa do mundo, né? A minha escrita deve estar péssima. E a gente tem esse processo, né, de se diminuir, de não acreditar em nós, na nossa capacidade de fazer qualquer coisa. E aí fiquei ali, eu fui a última. Quando eu sentei na mesa, ele só falou assim para mim: olha, minha filha, você precisa escrever mais, você escreve muito bem. Você
desenvolveu uma poesia tão suave, tão leve, e me deu de presente. Eu nunca vou esquecer desse dia. Um livro de Fernando Pessoa, que foi uma das referências também nesse processo de escrita de poesia, né? Depois de Fernando Pessoa veio Clarice Lispector, entre outros, mas eles são os meus preferidos. Então, nós somos influenciados o tempo inteiro, a cada encontro. Mas como a gente conversou ontem, a influência não existe sem interação. Então, nós só nos influenciamos quando nós interagimos. Quando a gente se permite interagir com o outro, escutar o outro, conhecer o outro, né? Estar aqui numa live como essa, escutando, né? E ressignificando algumas coisas a partir do ponto de vista da Paula, a partir do meu ponto de vista, né? E juntando com o da pessoa que está nos escutando. Então é uma coisa linda se a gente parar para pensar no movimento da interação que acontece quando as pessoas se dispõem a estar, a existir no momento. Né? Acho que é bem por aí que a gente vai pensando nessa questão da influência, né? No quanto que a gente se permite ser influenciado, né? Porque às vezes tem coisas que não conectam com você e tudo bem. Tem coisas que conectam e de uma maneira profunda e que são significativas e você carrega para o resto da vida, né? Por exemplo, eu não sei como foi a tua escolha da profissão, como foi que tu chegou na pedagogia, mas a minha chegada na pedagogia foi através da minha mãe. Então, minha mãe dava aula no liceu, e quando ela não tinha quem me deixar, eu ia para o liceu com ela, sentava ali do ladinho, acompanhava ela corrigir provas, né? E tudo aquilo ali para mim começou a fazer sentido, porque eu interagi com o espaço, interagi com a minha mãe, interagi com aquela existência dela ali, naquela função, naquele lugar de professor, né? E aí carreguei isso para a vida até a escolha da profissão. Então essas coisas, influenciar, ser influenciada, determinam escolhas em nossas vidas, né? Vão determinando caminhos. Eu acho que isso que é a beleza da influência. Todos nós influenciamos. Não tem a pessoa que influencia. Ah, Paula é coach, é empreendedora, é isso, ela é uma influenciadora. Mas se você parar para pensar, parar para interagir com as pessoas, o escutar, algo vai te influenciar, né? Algo vai te tocar, se você estiver aberto. Acho que é um pouco disso. Verdade. Assim, quando a gente fala de poder da influência e a gente pensou nesse tema, né? Na verdade, nessa dica, é porque tem tudo a ver. Eu estava ontem pensando sobre isso, né? Não adianta, às vezes nós, na nossa corrida, na nossa vida, desde que a gente toma consciência da própria vida, a gente está em processo o tempo todo de interação. Né? E aí você contou um exemplo, né? Até compartilhei isso contigo ontem à tarde, né? De você contando a história de você quando estava no Uber, né? Que você, gente, ela não está aqui, olha. Tanto eu desde já estou muito grata por ela ter aceito o convite. Ela está em São Paulo, gente, mas está aqui, ó, conosco. Ó. Inclusive a tecnologia hoje não impede mais ninguém de fazer interação, não é isso? Então veja só. E aí você falou a história e eu fiquei pensando quando você falou, Paula, eu vinha no Uber. E eu estava ali conversando com ele. E aí, contem pra gente, porque eu achei isso interessante, a questão da influência, né? Dentro de um próprio Uber, naquele momento, que influenciou. Contem pra gente. Bom, por natureza eu gosto de conversar. Eu gosto de interagir. Eu tenho essa necessidade de chegar no Uber, de saber quem é a pessoa, aí o que, que ele faz, enfim. Às vezes, e a gente está tão assim, às vezes, interagindo como você falou, né? Com as tecnologias, que a gente não se permite fazer isso, né? Porque você entra num carro e você já vai para o celular responder mensagem e tal, e fica ali calado e sai calado. Claro que nem todas as vezes eu faço isso. De falar o tempo todo. Às vezes eu estou no celular, mas eu me esforço para deixar o celular de mão e interagir com a pessoa. E assim foi com o Bruno, né? Eu estava em São Paulo, peguei o Uber e a gente começou a conversar e ele me falou, olha, eu tô a pouco de São Paulo, tá muito diferente. Eu cheguei há duas semanas da África. Falei, nossa, você morava na África? Eu estava 7 anos morando lá fazendo um trabalho voluntário. E eu já me despertei curiosidade, né? Porque eu acho que é isso da interação. A interação, ela requer curiosidade. Ser curioso pela vida, ser curioso pelas pessoas, pela história das pessoas, ser curioso pelos caminhos, ser curioso com você mesmo, né? Ser curioso com o que você é capaz ainda de fazer, o que você ainda sonha, o que você ainda quer realizar.
E aí o Bruno foi me contar um pouco da experiência dele, que ele fazia um trabalho voluntário, e que através desse trabalho voluntário, ele foi estudando várias línguas. Então hoje ele fala inglês, francês, italiano, espanhol, né? E quis dar um tempo do trabalho voluntário para voltar para São Paulo. E eu fiquei pensando, quando ele falou do italiano, eu falei, poxa, Bruno, você está falando do italiano, a minha família Buna é descendente de italiano, eu sempre quis aprender italiano. Aí ele começou a falar, falou um pouco de italiano, falou de umas coisas que ele conheceu, de algumas referências musicais. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu podia voltar com o meu projeto de italiano esse ano, de estudar italiano. Então é isso. Às vezes tu tá adormecido o teu sonho e numa conexão, numa interação com uma pessoa, te desperta de novo. Então a influência é isso, é um despertar. É um despertar para algo que está adormecido em você e você consegue despertar através da interação com o outro, né? Não existe influência sem interação, como a gente conversou ontem. Verdade, gente, olha. E aí e a Daniela fala uma coisa que para mim também assim é muito forte na minha vida. É o que me desperta, o que me traz a curiosidade. Eu sempre fui assim na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que eu sou curiosa, né? E a curiosidade, né, ela nos desperta, inclusive, como você falou, com aquele que está adormecido, né? Quantas pessoas têm tantos talentos, né? E aí eu não estou falando, eu já falei sobre isso, inclusive, que a gente coloca muito assim, eu não sou talentosa para tal coisa, né? Isso é um pensamento que a gente coloca como uma mentalidade fixa. Eu não nasci para fazer tal coisa. Mas, na verdade, não é que você não nasceu para fazer. É porque você ainda não se dispôs para fazer. Exato. Porque tudo somos capazes de aprender. Né? Nós Exato. somos todo dia viver uma vida, nós somos desafiados a também aprender algo diferente. Aí eu gosto, e quando você falou isso, eu fui lá para meus projetos também, né? Porque Sim, acaba fazendo a gente a influência da Dani em mim. sim, Aí eu fiquei pensando, porque já há anos que eu estou num projeto também de estudar, de fazer inglês, né? E aí eu começo, e aí paro, começo e paro. E aí eu estava lembrando disso e falando assim, gente, olha só, a Dani conversando comigo começou, me deu aquele despertar. Esse ano eu tenho que realmente fazer, né? Tomar isso. E uma outra coisa que eu adoro, eu gosto muito de dançar. E eu até compartilhei isso com uma colega minha. Desde criança, comecei a fazer balé, depois fiz dança contemporânea, sempre gostei. E aí, essa semana, olha você vê o que é o poder da influência. Eu assistindo, estava lá olhando no Instagram, vi um vídeo super interessante de várias mulheres já na idade, né? De 40 para 50 anos, e elas fazendo jazz. Gente, eu fiquei tão impulsionada, assim, me influenciou tanto esse vídeo, que que eu, maravilha. mesma da hora, mandei para algumas amigas. E aí eu falei para mim, Paula, esse é um outro projeto que você gosta e que você Sim, tá e me influenciou. Na mesma hora eu mandei uma mensagem para uma escola de dança expressar que tem aqui em São Luís. E aí, conversando com o atendente, ele disse: Não, nós temos turma assim no sábado de jazz. Aí eu falei: Olha só, o próprio vídeo me sim, influenciou e sim, trouxe, despertou dentro de mim algo que eu carrego, né, há muito sim. tempo, que é gostar de dançar. Então, gente, essa pergunta inicial é para a gente também falar que nós, enquanto profissionais, seja a área que nós estamos exercendo, nós somos influência, né, Dani? Sim, somos Esse mesmo. ponto que eu queria trazer aqui para a gente, para a Dani falar um pouquinho. Por quê? Porque a gente está dando aqui o nosso movimento da nossa live, são dicas que a gente dá para as pessoas, tanto na vida profissional como na vida pessoal. E influenciar pessoas no nosso local de trabalho, na nossa profissão, é também um desafio. Eu acho até que um desafio gostoso, porque nós não podemos, a gente carrega a nossa essência, né? Sim, sim. Então, eu queria que a Dani falasse um pouquinho como é esse poder de influência enquanto profissional, o que, que nós podemos estar influenciando, quais os pontos tão importantes que a gente precisa considerar. E você já até falou um importantíssimo, que tudo acontece a partir da interação, né? Sim, sim. Então, fala um pouquinho para a gente aí, Eu Dani. acho, eu acho que esse ponto, Paula, ele abrange os outros, né? Eu acho que todo profissional no ambiente de trabalho, se não existe interação, né? É claro que existem padrões, existem regras, né? Procedimentos, né? Tudo isso. Mas
a vida é interação. A vida é isso, né? E a vida não está fora também do trabalho, ela está dentro do trabalho, ela se inclui nesse espaço, em todos os espaços. Então a gente precisa oportunizar. Eu acho que o mundo vem mudando muito e vem mostrando para a gente a necessidade da gente relativizar algumas coisas, sabe? Da gente estar nos espaços e permitir ser o que você é, né? Claro que dentro, como eu falo, no ambiente de trabalho, dentro de uma expectativa profissional. Mas você pode também, você pode oportunizar a interação, você pode implantar alguns projetos que provoquem interação, trocas, né? Eu acho isso fundamental. Eu sempre carreguei isso para os espaços que eu trabalhei. Então, projetos de trocas de livro, projetos, eu lembro que tinha um que parece com o que tu faz, que chamava Café Gerencial. Era um espaço em que iam pessoas de todas as áreas, né? Então, iriam professores, estagiários, a pessoa da limpeza, a pessoa da portaria. Era uma vez por mês. E cada café desse, essas pessoas eram convidadas para estar num ambiente sem hierarquia. Então, assim, a gente estava ali para tomar um café, era meia hora, e tinha uma pessoa que era escolhida para compartilhar algo que ela queria compartilhar. Do seu conhecimento, alguma coisa que ela... Era um saber que ela queria compartilhar. Então, isso permitia que a gente olhasse as pessoas, de fato, como elas são, sem fechadinhas naquela função do professor, naquela função do coordenador, naquela função do monitor, ou da pessoa, ou da servente, né? Nós escutávamos as pessoas a partir delas mesmas. Então, acho que eu creio, e hoje eu não tenho mais receio nenhum de dizer, que quando eu falava essas coisas, meu Deus, essa menina é louca, essa mulher é louca, fazer essas coisas, mas eu acho que isso traz muita humanidade, traz proximidade, né? Traz ressignificação, traz um olhar sobre as pessoas de uma maneira muito como é que eu posso dizer? De uma maneira real. Acho que mais é mesmo real. Eu até Real. com você ontem, né? A gente falou, as pessoas se conectam com pessoas reais, Sim. né? E a própria redes sociais, né, a mídia, ela tem focado muito em dar muita ênfase o que as pessoas mostram, o seu poder, o poder na sua casa, na roupa, na marca, em tudo isso. E aquilo, às vezes, as pessoas, o menos que as pessoas colocam é a sua essência, né? A Sim. sua real pessoa. E aí eu sempre tenho dito isso, pessoas se conectam com pessoas reais, que têm Sim. histórias reais. Porque a Sim. conexão, né, é que a gente vai interagir. E a gente precisa encontrar um ponto da interação, né? E quando eu ouço você contar a sua história, quando eu permito você contar a sua história, eu permito me conectar, porque de alguma forma você tem algo que vai conectar com a minha história. Sim. Lembrando que a gente até falou sobre isso ontem, mesmo quando cada um de nós temos uma forma de sentir, né, e de viver a alegria, a dor, o medo, seja as nossas emoções, cada um de nós carregamos experiências próprias, né? Sim. Isso Sim. é diferente da Dani, né? O Sim. sentimento que eu tenho agora nesse momento é diferente da Dani. Porém, no momento que a gente se conecta, a gente conversa, a gente interage, a gente tem um ponto de equilíbrio dessa conversa, né? Sim. E eu acho muito interessante o que você falou em relação à vida profissional, com as nossas relações mesmo, tanto institucional como pessoal, porque a gente passou muito tempo ouvindo aquela frase. Eu acho até que vocês podem lembrar, gente, dessa frase. As pessoas dizem assim, olha, quando você chegar no seu trabalho, coloca a tua vida pessoal de trás da porta, né? Demais. A gente ouvia isso, né? Coloca a tua vida pessoal de trás da porta. Como Isso. se, Isso. né? Deixa E aí a Dani lá fora, deixa tudo fora. Deixa tudo lá fora. E haviam formadores também que ensinavam a gente isso, né? Olha, quando você chegar na porta do trabalho, deixe tudo lá fora. Como é que eu vou deixar tudo lá fora, gente? Como é que eu vou deixar as minhas emoções, o que eu estou vivendo lá fora? Eu acho que é muito mais uma questão de gerenciamento das emoções, né? Gerenciamento das suas questões, do momento que você está vivendo, do que deixar tudo lá fora. Se isso não existe.
Então, quando a gente fala assim de real, pessoas reais, a gente está falando de verdade, né? E a gente de fato se conecta com a verdade das pessoas, com a essência das pessoas, com a vulnerabilidade delas, com a coragem que elas têm de dizer que são isso mesmo, né? Então eu acho que a gente, ao longo dos anos, aprendeu a não ser de verdade, né? Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você não pode ser frágil, você não pode demonstrar fraqueza, você não pode chorar, você não pode fazer aquilo, você não pode... E aí você vai se moldando de uma série de adereços que não são teus. E a beleza da verdade é algo tão profundo, né? A verdade é algo tão forte, tão inabalável, que quando você se expõe nela, você se conecta com qualquer pessoa, com todas as pessoas. Então eu acho que essa que é a beleza. A gente está segura, né? A partir da interação, e a gente falando da interação, a partir da interação com você mesmo, a partir do autoconhecimento, de você se aceitar, você se entender, né? Se acolher, você, a partir dessa interação, você expor a sua verdade nas suas relações, né? Hoje, Paula, eu já fui muito criticada, assim, profissionalmente, dizendo que eu tinha que ser mais forte, que eu tinha que ser mais dura, que eu tinha que ter mais rigor, que eu tinha que ser mais aquilo, que toda essa parte sensível que eu tenho, que aí tem um resultado nas poesias, né? Tem um resultado no livro que vai ser publicado no final de julho, ficava sendo visto apenas com essa lente menor, sensível, frágil, né? Expor a poesia, ser poeta, escrever poesia, trazer sensibilidade para o dia de trabalho, é frágil, é pequeno, não cabe nesse espaço. Então, durante muito tempo, eu acreditei nisso. Depois eu vi que essa era a minha força. Essa era a minha força. Era o que fazia diferença diante de um ambiente, às vezes, frio, em que não existia espaço para que as pessoas se abraçassem, ou comemorassem o aniversário, né? Ou brincassem um pouco. E aí, hoje não, eu digo, rapaz, eu sou isso aí mesmo, eu sou isso. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que gosta de poesia, que traz poesia para o ambiente de trabalho, que permite que as pessoas sejam elas mesmas, porque eu quero ser eu mesma. Eu acho que um ponto que você falou aí, gente, eu até me sinto assim, parece que eu estou nesse movimento, Daniele, porque eu digo que quando a gente começa a olhar para dentro de nós, assim, a gente faz esse mergulho, né, de se enxergar, e aí a gente olhar, vamos dizer assim, a essência, a potência que nós somos, a pessoa que nós somos, a gente passa a não ter vergonha de quem somos. Sim. Eu digo isso muito para as minhas colegas de convivência, as minhas amigas mais íntimas. Eu digo assim, gente, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Tem um versículo no Eclesiastes que diz: há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Então, Eclesiastes 3. Eu isso, medito nessa palavra. há tempo para todo o propósito debaixo da terra. Há tempo para se alegrar, para chorar, para tudo. E eu digo assim, gente, eu realmente estou vivendo isso. Porque o tempo, né, que eu estou vivendo agora é um tempo de mergulho mesmo pessoal, mesmo cada dia. E a gente só se torna uma pessoa melhor para os outros quando a gente se torna melhor para a gente. Sim. No momento que a gente faz isso que você disse, que a gente tira menos, diz, olha, eu sou essa pessoa mesmo, eu sou alegre, eu sou animada, eu sou uma pessoa que trago alegria onde eu estou, que trago a vibração, que trago a energia, que trago tudo isso, eu sou isso. Paulo, eu vejo muito isso como um processo de nascimento para si, renascimento para si. Porque eu acho que a gente passa a vida toda nascendo para os outros, sabe? Vou nascer para Paula porque Paula tem expectativa de mim. Vou nascer para fulano porque meu chefe tem essa expectativa de mim. Vou nascer... E faz parte da nossa construção, sabe? Eu acho que isso não estou criticando, dizendo que não. Acontece. Você nascer para os outros. Até o momento que você nasce tanto para os outros que você para assim, espera aí, eu vou renascer para mim, né? Para minha verdade. Para o que eu, ao longo desses anos, construí, ressignifiquei, escutei e vou colocar tudo aqui na minha frente e vou renascer para mim. A Giane fez um comentário aqui nos comentários que eu achei interessante. Essas conexões também moldam nossos comportamentos, Isso. né? Moldam, eles trazem referência, né?
a gente muda o comportamento, conhece alguma coisa nova e vai te levando. Ontem a gente conversou sobre um livro que eu queria deixar a dica aqui, que eu amo esse livro. É meu livro que eu já dei de presente para várias pessoas, inclusive vou te dar de presente, viu? Falando aqui na área. Chama Tirando os Sapatos, que é de um rabino chamado Newton Bonder, né? E a escolha do livro eu acho que foi muito feliz, porque essa metáfora de tirar os sapatos é a metáfora de Abraão, né? Que pisa sobre um chão sagrado, né? Então, tira teus sapatos, pisa sobre esse chão que ele será dado como herança, mas é um chão sagrado. E ele usa essa metáfora para dizer que nós, sempre quando interagimos com o outro, nós pisamos no chão sagrado. O teu chão da Paula é sagrado, o meu chão é sagrado, né? Então, a gente precisa tirar os sapatos e caminhar por esse chão sem julgamentos, sem críticas, sem tantas expectativas de que o outro atenda a mim, né? Mas que ele está para atender a ele, e ele está para interagir comigo, e ele está para que a partir dessa interação eu aprenda, eu ressignifique algumas coisas ou não em mim, né? Verdade, olha, gente, e assim, quando você falou do livro, eu já fiquei muito desejosa de ler, mas é um ponto mesmo assim, importante, e até que a colega falou sobre as conexões também moldam. E moldam mesmo, gente. Porque e aí eu até falei ontem à tarde para você sobre isso. Acho que o grande ponto dessa interação é quando eu também estou disponível, gente, para me conectar. Isso é um ponto porque, às vezes, as nossas experiências, as nossas dores, né, elas nos impedem, a gente também, de pisar o chão do outro, como você falou, o chão sagrado. Por quê? Porque a gente vem também com uma bagagem, né, do julgamento. Eu não vou me conectar com a Maria porque a Maria parece que não gosta de mim, o meu jeito de ser. E às vezes as nossas impressões nos impedem de nós realmente a transbordar na vida de uma outra pessoa e aquela pessoa transbordar na nossa vida pela nossa forma da gente olhar. E eu costumo dizer, porque eu gosto dessa minha saudação todos os dias. Espero que você esteja bem, se não tiver, vai ficar. Porque tudo está dentro de nós. Nós temos os recursos para fazer o nosso dia melhor, fazer a nossa caminhada melhor, a nossa jornada melhor. Ela sempre é de dentro para fora. E eu gosto de dentro para fora, de dentro para o alto, de dentro para os lados. Né? Essa relação que a gente tem com a gente mesma, com Deus, ou com o que a gente acredita, né? Em termos de espiritualidade, e com o outro, gente, faz sentido. É que torna essa vida tão significativa para a gente continuar. Né? Então, eu sempre falo, Dani, que talvez aonde o meu ponto mais foi fundamental dessa minha mudança foi quando eu resolvi fazer a minha primeira imersão, né, a busca do meu autoconhecimento. E aí é algo interessante, porque a ideia da gente agradando os outros foi o meu grande sofri minha vida tem muitos e muitos anos. Eu sofria porque eu gostava sempre de agradar os outros. A pessoa que eu menos agradava era a Paula. Eram os outros que eu agradava. Eram os outros que eu tinha que dar satisfação, né? A aprovação, mas menos a Paula. O que realmente eu gostava? O que realmente para mim era significativo? Né? Então, eu trago tudo isso hoje para o Dica de hoje, eu trago isso para a minha vida profissional. E eu até te contei isso ontem, né? Que até para eu vender um imóvel, eu preciso me conectar com pessoas, eu preciso pisar no chão sagrado da outra pessoa. E eu te contei ontem, né? Do exemplo que eu tenho. E eu tenho várias histórias, mas eu te contei da história da senhora que tinha uma dor. E ela nunca conseguia comprar um imóvel por causa de uma dor, de uma experiência negativa que ela tinha. E isso, Paula, te ressignifica, né? Isso te ressignifica. E único e exclusivamente porque você se dispõe a escutar a história da pessoa, mas se dispõe inteira, né? Você está inteira para escutar, você faz questionamento, você pergunta, você se aprofunda, você mergulha na pessoa. Você caminha pelo chão dela, né? Então, hoje a gente está muito... a gente precisa exercitar isso e entender... Precisa sentir primeiro, porque eu confesso para ti que eu tenho
tem algumas pessoas que eu conheço aqui na live, mas que já participaram de alguns encontros, e eu gosto muito de escutar a história das pessoas. E por escutar, eu sempre provoco. Ontem mesmo, a gente estava num jantar aqui, e eu peguei um caderninho que eu tenho, falei, vamos fazer umas perguntas aqui, o que você quer? Uma pergunta que você gostaria de saber de alguém da mesa ou de você mesmo. Perguntas assim, o que você quer realizar em 2023, qual o seu sonho, essas coisas. Cada um escreveu uma pergunta, a gente colocou na mesa, cada um tirou um papel e falou de si, né? Então, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de falar de si. De falar. Só de falar. Qual é o meu desejo? Será que você já pensou que está nos assistindo? O que você quer realizar em 2023 ainda? Né? Qual o sonho adormecido? Né? Como é que você está se sentindo? Como é que são as suas relações? Você percebe que as suas relações são saudáveis? São relações que te trazem... Quando você sai para jantar com alguém ou você está interagindo socialmente com seus amigos, você está se sentindo bem? Você se sente preenchido? Né? Porque as relações, elas existem para isso, né, Paula? Para a gente se sentir preenchido, incomodado às vezes, porque faz parte também do Uhum. incômodo, né? Por que que essa interação me deu esse incômodo? Isso é muito importante, porque fala muito mais de nós do que do outro, né? Isso. Então, tudo isso é um processo contínuo, de vida, intenso, né? Que como você faz, que a gente conversou ontem, faz muito bem a partir dessas escutas afetivas. Porque é uma escuta afetiva, é uma escuta com afeto. Você só consegue escutar o outro, pisar no chão dele, se você tiver afeto. Primeiro por você, porque está se Isso. permitindo, né? Abrir esse espaço para o outro entrar, né? Depois desse outro. E a partir daí, você começa a entender, a pensar nesse lugar de dor, né? A entender que essa dor, ela não deve ser repudiada, ela precisa ser dada luz para ela, né? Ressignificada. Então, eu acho que esse é um processo muito belo que tu está fazendo, né? Com os teus clientes. Eu não sei quem é que faz isso. Eu nunca ouvi falar de quem. Quando tu me falou, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Eu acho que você deveria, inclusive, aqui na minha praia, né? Escrever um livro sobre essas histórias, sabe? Eu acho que você poderia escrever sobre isso. Histórias, muitas histórias. Ontem mesmo eu fui atender um casal de idosos, né? Uma das clientes, né, ela entrou em contato comigo e pediu, olha, eu gostaria que você fosse olhar a casa dos meus pais. Eles contou um pouquinho e eu disse, tá certo, vou lá. E fui. E nós conversamos, sentei no sofá, e aí eu perguntei por quê, como era a história da casa e tudo, e foi assim um bate-papo. E por final a gente fez a avaliação, mas o que eu dizer, esse processo da gente conhecer as pessoas, né? De você dar oportunidades. E eu até falei, eu falei ontem, né, sobre a escuta ativa, para alguns escuta dinâmica, criativa, né, empática. Mas eu falei assim, bem, a escuta não ela é muito mais presente da Paula que está lá ou da pessoa que está comigo, mas na minha disponibilidade de escutar. Por quê? Porque a escuta, ela não é a questão da empatia. Não é em ser simpático, né? Vamos dizer assim. Eu vou ouvir por educação. Não tem nada a ver. A escuta ativa ou empática é diferente. É eu me abrir para ouvir, sem os meus julgamentos, né? E aí permitir a pessoa falar um pouco de si. E eu gosto muito de falar, Dani, que uma das pessoas que mais me impulsionou, né, a desenvolver essa prática da escuta foi minha mãe. A minha mãe. Quando meu pai era vivo, eu sempre ia para casa e adorava conversar com o meu pai. Então eu gostava de chegar lá e era a primeira pessoa que eu conversava. A minha mãe, a gente conversava, mas vamos dizer assim, a minha presença era nele, conversar com ele. Quando meu pai faleceu, eu chegava na casa da minha mãe e aí eu ficava, meu pai não está mais para conversar. E aí eu fui abrindo uma oportunidade de conversar com a minha mãe. E fui vendo uma riqueza maravilhosa da sabedoria simples da vida, da vivência, das dores dela. E hoje, quando eu vou para lá, eu boto o celular, afasto assim, e sento de frente para ela e a gente bate papo. E ela ouve as minhas lives, ela fala. Então,
tudo, gente, ela começa pela gente. Às vezes a gente quer que o outro se... eu quero que fulano... A gente fala até nos relacionamentos, porque fulano, o culpado é fulano, né? A minha relação não tá boa porque fulano... Mas e aí, você? E eu sempre, Dani, tenho visto assim, o que eu estou contribuindo para que, inclusive, essa comunicação não aconteça. O que eu, Paula, estou impedindo de influenciar pessoas, né? Então, eu sempre pensando para mim. E aí eu me lembro de uma frase de um professor da minha última imersão que eu fiz em São Paulo, professor Darlan, ele disse assim: quando ele está diante de uma situação, ele sempre coloca a culpa do problema nele. Porque de alguma forma a gente tem culpa de algo. Alguma coisa nós esquecemos no processo. Nós erramos nessa caminhada. Não é melhor eu olhar primeiro para dentro de mim? Sim, Depois eu vou ver qual foi sim. ou não a contribuição do outro, né? Então, tudo isso que a gente fala aqui, Dani, tudo tem a ver com o poder da influência. Por que a gente pensa isso, né? E aí, tem uma citação sua, eu estou tentando aqui abrir, porque essa citação, quando eu olhei a sua página, viu, gente? Dani tem 2 páginas. A página como escritora é linda, gente. Eu olhei toda ela ontem, toda. Eu já tinha olhado algumas coisas de Dani, mas e essa página, Daniele Boom 8, né, que é a página da escritora, eu ainda realmente nem te seguia. Mas aí eu olhando ontem as suas citações, teve uma que eu até disse assim, essa citação, ela tem muito a ver, e eu quero aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Aqui, só um minutinho. Eu acho que eu não consigo aqui, Dani, colocar ela, mas eu te falei essa situação. Peraí, se eu consigo aqui. Será que eu vou sair se eu... Peraí. Tem como se projetar, não me lembro Pois como. é. Eu até fiz isso ontem, mas sozinha. Porque quando você está com alguém, eu acho que fica um pouco Sim. complexo para fazer. Quando você está só, você consegue fazer. Mas é uma citação, tu lembra? Eu não anotei ela porque eu fiz o print da página. E aí era isso que eu queria mostrar. E como eu fiz o teste ontem, deu Eu certo. não tenho ela aqui, mas eu quero, mas eu vou aproveitar, se tu quiser, eu Foi quero aquela que eu falei que você fala sobre é sobre a presença, presença. é sobre passarinho, o passarinho, a presença é como um passarinho. Eu E não vou lembrar dela aqui assim, de cabeça, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês antes da citação. ver se eu consigo E a aqui gente, abrir. é, Vai eu lá. quero eu quero mostrar uma coisa para vocês, assim, essa minha relação com a escrita, assim, eu escrevo diário desde os 14 anos, desde que eu tive a influência desse professor, que eu comecei a escrever. E os meus diários, claro, com 14 anos era assim, fui no cinema com fulano de tal, comemos pipoca, era desse nível, né? E depois, por isso que a escrita, gente, todo caminhar é um processo. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não tenho habilidade para você que você tem de escrever. Eu escrever para minha vida. Desde os 14 anos eu escrevo, eu tenho 48 anos, né? Então faz parte de minha escrita. E aí nesse processo faz sentido para mim, porque deve fazer sentido. Você só deve fazer se faz sentido para você. Faz sentido para mim escrever e ter diários. Até hoje eu tenho. E o meu diário 2023 é esse aqui. Eu trouxe aqui para viagem. É esse aqui, ó. Portas abertas. 2023. E eu sempre coloco um nome, eles sempre recebem um nome. O nome desse 2023 é Portas Abertas, porque tem um significado desse pingente aqui que eu comecei o ano com ele, que é uma chave, que representa todas as portas abertas. Né? Então eu estou de portas abertas para a vida, para me amar, né? Para me ressignificar, para receber, portas abertas. Eu acho que é impressionante como as coisas atraem, né? Eu tive 2 amigos que fizeram uma tatuagem que foi uma confirmação para mim disso, né? A gente estava almoçando, um casal de amigos, e aí ela fez uma tatuagem de coração com uma chave.
E ela me falou, olha o que eu resolvi fazer a primeira tatuagem. Quando eu olhei, falei, meu Deus do céu. Aí eu mostrei minha chave. Falei, olha a chave. Porque a tatuagem dela era um coração com uma fechadura. E a dele era uma chave. Eu falei, nossa, isso é uma confirmação para mim, né? Então essas coisas parecem lunáticas, mas fazem sentido para mim. E eu não estou um pouco nada preocupada se as pessoas acharem que eu sou lunática, fantasiosa. Eu sou isso aí mesmo, eu sou isso. É aqui a nossa colega aqui, acho que é Giane, ela escreveu assim: o medo vem do julgamento do outro. Isso é a falta de assumir quem somos, né? Isso mesmo, Giane. Enquanto nós não assumimos quem nós somos, a gente sempre tem o medo de julgar, inclusive o que acabou de a Dani falar, de o que que o outro está pensando, o que que o outro vai dizer, o que que o outro está achando. E outra, a gente sempre se preocupa com o que o outro está achando, com o que o outro está pensando, e a gente nunca para dizer assim, e eu? O que que eu estou achando sobre isso? Aí, lembrando, Dani, só para a gente ver fazer essa conexão com o que você falou, eu sempre também escrevi, tem aqui um monte ó, dos meus que eu tenho. E esse ano eu coloquei você falou da Portas Abertas, esse ano eu coloquei muito forte para mim, exatamente, respeito a mim mesma. Então, eu coloquei a frase, até essa semana fiz isso, né, na nossa live, eu falei sobre a mentalidade velha, sobre vestir roupas velhas, né? Às vezes a gente tem um corpo diferente, querendo vestir uma roupa antiga. Aí eu fiz uma metáfora em cima daquele texto de Jesus, quando ele fala que não se põe vinho novo num odres velho. Então, eu estou exatamente nesse momento. Eu estou cada dia mais olhando para Paula e fazendo essa abertura. Não cabe mais roupa velha em mim, não cabe mais. Então, aquilo desperta em mim o quê? Se não cabe mais, está na hora de mudar. Mas o grande medo, e aí nossa amiga, eu vou aqui falar para ela, é o medo do julgamento. Porque a gente fica imaginando, mas o que os outros vão pensar, né? O medo de ser a gente mesma, de resolver vestir a roupa que a gente quer, né? Vestir a pessoa que eu sou. Não preciso agradar ninguém, mas a primeira pessoa que a gente deve agradar é a gente mesmo, né? Sim. Então é isso mesmo, viu, Jeane? Esse medo, ele está muito presente quando nós realmente não nos conhecemos, né? Quando a gente realmente não faz essa viagem de dentro, né? Mas eu vou ver aqui, fala aí para a gente finalizar, para a gente ter um momento conectado. Não, eu vou trazer aquela frase, né? Aquela citação que diz assim: eu quero estar no lugar que me faz sentir viva, Viva. né? Essa é uma afirmação, né? Eu acho que os lugares e as pessoas também são lugares, né? Então eu quero estar interagindo também com quem me faz sentir vivo. Eu quero estar no lugar que me faz sentir vivo. Tem coisa melhor do que isso, né? Mais importante para a vida do que isso, você estar no lugar e interagindo com pessoas que te trazem vitalidade, que te fazem sentir bem, que te preenchem, né? Porque sentir vivo é isso. Se sentir ressignificar, se sentir preenchido, se sentir escutar, auscultado, visto, né? Amado, acolhido, compreendido, tudo isso te faz sentir vivo. Então eu acho que isso é muito importante, que a gente pense sobre como estão as nossas interações hoje, se a gente tem se sentido de fato vivo, né? Como nessas relações, como é que você se sente nas relações que você tem vivido, estabelecido hoje? Tem se sentindo vivo, tem se sentido bem, né? E você com você mesmo, como é que tá essa vitalidade, né? Essa vontade de viver, né? Nem sempre a gente tá, gente. Tem dias ruins, tem dias bons e tudo bem. Mas essa vitalidade, essa vontade de viver, de interagir, né? De se sentir influenciado, de influenciar, tem que fazer parte da gente. Exatamente. Eu, inclusive, digo, Dani, que esse estar vivo, a vida é um presente, né? A vida é um presente, gente. Porque nessa semana nós tivemos uma live com a Deivia Isidoro e no livro dela tem uma citação que é muito forte, né? Quando diz que existem pessoas que morrem, tantas pessoas morrem sem se conhecer.
E aí eu queria colocar Forte, isso, porque forte, é muito forte. forte. Quantas pessoas já foram e não tiveram o prazer de se conhecer, o prazer de estar vivo, como você disse, de estar vivo é muito. Forte. Então, eu vejo que o poder de influenciar as pessoas positivamente também traz isso, né, Dani? Porque quando eu influencio de forma positiva alguém, eu levo esse alguém a viver ou estar vivo. Uhum, Eu uhum. sempre digo isso. Quando eu encontro alguém que diz assim, olha, essa semana uma pessoa que me acompanha aqui na live disse assim, mandou uma mensagem para mim, disse assim, olha, ontem na live você falou uma coisa que, sabe, hoje eu estou o dia inteiro pensando nisso. Olha só, É, algo que a gente traz positivamente vai trazer para a pessoa vida. Por isso que eu gosto de dizer, e aí eu falei ontem em Provérbios também, que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Porque há sim, gente, poder nas nossas palavras. sim. Sejam elas para abençoar, seja ela para positivamente elevar alguém, como também trazer algo ruim e negativo a alguém. Sim. Então, a língua, ela tem eu até gosto daquele tem lá em Tiago, né? Que fala que a língua tem um poder igualzinho um fogo que põe É, lá numa floresta, né? sim. Rapidamente falha. E não adianta, gente, o que a gente fala, o que nós falamos, ele é como vai embora. Não Uhum. adianta. Mas, peraí, eu falei isso aqui para Dani, falei uma coisa ruim para Dani, vou lá buscar, tentar trazer essa. Não tem. Já foi. Já Foi. foi. Verdade. Então, a nossa influência na palavra, ela é poderosa. Sim. Então, eu gosto sempre de estar, quando eu acordo, despertar em mim assim, as minhas palavras precisam ser saudáveis. Uhum. E vou lembrar mais um versículo que agora veio na minha cabeça, que eu gosto muito de ler, e diz assim: não tem como uma fonte sair água doce e amarga. Vocês já ouviram esse versículo, Não, esse texto? Como? é verdade. Né? Ou você sai água doce ou sai água amarga, a fonte. E outra, eu gosto assim de entender que a gente só dá aquilo que a gente tem. Sim. Esse é outro ponto que eu sempre estou olhando para mim. Uhum. Então, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, que é o poder da influência, e eu sempre falo que a minha jornada foi uma jornada de muita dor. Se eu for contar minha história, o que me levou hoje eu influenciar pessoas de forma positiva foram as minhas dores, Dani. Sim, Muito sim, eu imagino. as Eu minhas dores. compreendo. Tu me conhecia na universidade, né? Então, o que a dor faz a gente, né, gente, melhorar? Sim. Então, a nossa influência, né, positiva nas pessoas, ela tem muito mais aquilo que a Dani falou, e eu não vou mais esquecer disso, viu, Dani? Que as pessoas é um chão sagrado. Então, isso Olha, não. eu tô aqui, essa palavra vai ficar um chão sagrado. Então, eu e É, você somos um chão sagrado. sim, Precisamos só. ter cuidado, né, com Sim. esse chão e nos permitir. E aí, para a gente finalizar, eu queria que a Dani nos desse aí qual a dica a Dani deixa para todo mundo que está aqui assistindo essa live, dica de hoje, sobre esse poder de influência e como poetisa que ela é, né, escritora. Qual a dica que você nos dá aí para essa manhã de quinta? Olha, eu vou dar a dica que eu tenho me dado. Abram suas portas, estejam de portas abertas para a vida, para a interação, para ser feliz, sabe? Para acolher a dor que seja, mas estejam de portas abertas. Essa é a dica que eu deixo. Abram as portas. Muito bem, olha, eu gostei, amei. Vamos abrir as nossas portas, gente. Às vezes a porta do nosso coração, da nossa vida, está tão trancado. E... A gente não deixa ninguém entrar, nem deixa nada sair. Exato. Então vamos. E aí a gente nos conecte, a gente sempre faz, Dani. É um momento que a gente faz um movimento de respiração. Uma das coisas, Dani, que você não sabe, durante toda essa minha jornada, eu acabei sendo praticante de yoga. Então eu faço yoga aí. Maravilha! Eu fiz agora em São Paulo, tô apaixonada. Pois vamos conversar depois Pois sobre é, isso. faço há 3 anos yoga e meditação.
Acho que vai fazer agora 4 anos. E uma das coisas mais maravilhosas que eu encontrei foi o silêncio, que é a solitude, né? Então, essa solitude nos ajuda a nos conectar. Sim. Então, eu convido vocês agora a entrar nessa solitude, que é um momento em que a gente faz uma respiração, ajuda a acalmar o nosso sistema nervoso, ajuda a gente se abrir um pouquinho o coração para esse movimento do dia de hoje. E a gente encerra, né, trazendo para vocês o que a gente faz. Às vezes é uma oração, um provérbio, algo, a gente fecha a nossa live. Então, para o Rômulo que entrou agora, entrou já no finalzinho, Rômulo. Depois assiste essa live porque é fantástica. Vai ficar gravada aí e aí a Dani pode compartilhar. Então, gente, a gente costuma ou colocar a mão nas suas pernas, ou na cadeira, ou na mesa, onde você estiver. E se você estiver dirigindo, você coloca aí a mão na direção do carro, esteja firme olhando para o que você está fazendo, mas você vai ficar atento ao que eu estou falando e quando você parar, você faz. Eu dou uma dica aqui, Dani deu uma maravilhosa, mas eu dou uma dica. Tire uns 5 minutinhos na sua vida profissional, na pessoal, no seu dia. Pare um pouquinho. Faça essa respiração e você vai se sentir mais revigorado, né? Vai te ajudar. Porque às vezes a gente está numa turbulência do trabalho que a gente não para nem sequer para ouvir, perceber a nossa respiração. Sim. Tá bom? Então você pode ficar aí à vontade. Eu vou ficar aqui com a minha mãozinha aqui nas minhas pernas e a gente puxa o ar pelas narinas, contando de 1 a 10. Né? Tem gente que não consegue ainda até 10, não tem problema, onde você conseguir. E você vai soltar o ar pela boca, contando de 15 a 1. Ah, eu não consigo de 15 a 1, do 15 a 10, 15 a 9, não tem problema. Faça no seu ritmo. E você pode fazer de olhos fechados, olhos abertos, desde que você perceba o arzinho entrando quentinho pela sua narina e soltando levemente pela boca. Tá bom? Vamos tentar fazer? Vamos lá. Espero que você tenha conseguido fazer. Quando a gente dá tanta percepção para isso, os nossos ombros fazem um movimento de descer. Você está se abrindo para um novo dia, para uma nova oportunidade. E aí eu queria deixar um provérbio que diz assim: quem anda com pessoas sábias se torna sábio. E as pessoas que se andam com pessoas tolas se tornam e acabam tendo consequência. Então, influencie pessoas caminhando com pessoas sábias. E aí você será mais sábio. Olha aqui, ó. Eu estou caminhando com a Dani. Olha, vou receber essa inspiração, né, da escrita. E, gente, muito obrigada, Dani. Obrigada, Paula. Maravilhoso. Gratidão também. Maravilhoso. Grande prazer. Partilhar esse momento, partilhar com as pessoas. Tantas coisas que você falou aí, com certeza deve ter tocado, impactuado as pessoas que estão aqui. Eu só tenho que agradecer e celebrar a vida com você, por estar te revendo depois de toda essa caminhada nossa e de saber que mais está linda. É um prazer. Obrigada, viu? Obrigada. Gente, bom dia. As portas estão abertas, viu? Portas abertas. Gente, vamos aproveitar. Quem ainda não me segue, Paula Prazeres Corretora, segue aí meu link, segue aí o nosso dica de hoje do café da manhã. Tem coisas que a gente está transbordando, que de repente possa fazer sentido para você. E aí nos segue, né? E que quando precisar de imóvel, precisar de vender, de comprar, olha aqui, ó. É só me procurar. Dani, mais uma vez, muito obrigada, querida. Obrigada. Que Deus ilumine muito a sua jornada, a sua porta aberta possa se abrir muito, tá bom? Amém, amém, querida. Beijo. Bom dia e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Beijo.